Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, a Praça de Espanha e nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar, atendendo a pedidos, Marisa entrevista a psicóloga e pedagoga Marisa Ghettoni Fontes. Vem que tem! E estamos aqui diante da Praça de Espanha, uma praça que localiza-se na região relativamente central da cidade de Lisboa e é abrangida pelos bairros de Campo Lide, São Domingos de Benfica e Avenidas Novas. A Praça de Espanha é uma praça relativamente pequena e temos em seu centro o Arco de São Bento, que foi construído em 1758 na Rua de São Bento e não aqui. Ele originalmente estava integrado na Galeria da Esperança do Aqueduto das Águas Livres. O Aqueduto das Águas Livres é um complexo sistema de captação, adução e distribuição de água para a cidade de Lisboa. O aqueduto foi construído durante o reinado de Dom João V, com origem na nascente das Águas Livres, em Belas, Sintra, resistindo ao terremoto de 1755. Bom, e o Arco de São Bento, como eu falei, que originalmente era integrado à Galeria da Esperança do Aqueduto das Águas Livres, ele foi desmontado em 1938 em consequência das obras de remodelação no local. Ele ficou desmontado durante décadas no Jardim do Palácio da Ajuda e somente em 1998 foi reconstruído aqui na Praça de Espanha. Essa é uma região relativamente central da cidade, muito bem servida de transportes, hotéis, universidades, centros comerciais, como o conhecido El Corte Inglês, e centros culturais, como o famoso, ou a famosa, Fundação Calouste Gulbenkian. Logo aqui à frente temos o Palácio de Pallavant, que é a residência do embaixador da Espanha, ou seja, é a Embaixada da Espanha. E a nossa convidada de hoje, Marisa Ghettoni Fontes, é uma brasileira, paulistana, psicóloga e pedagoga pela USP e Mackenzie, respectivamente, é especialista em psicopedagogia pela PUC São Paulo, mestre em psicologia escolar pela Universidade de São Paulo, USP, Ela também é pesquisadora na área desde 1995, possui diversos livros e artigos publicados e possui um CD musical e educativo onde interpreta músicas infantis que ensinam matemática. Ela possui também experiência como professora universitária e atualmente é servidora pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e também cursa o último ano de doutoramento em Psicologia da Educação na Universidade de Lisboa. E a pesquisa que a nossa convidada de hoje, Marisa Ghettoni Fontes, vai apresentar aqui pra gente, intitula-se Música e Atenção Concentrada, uma relação positiva quando existe afeto. E estamos aqui no bloco Entrevista, agora sim com a nossa convidada, Marisa Ghettoni Fontes, que vai falar sobre música e atenção concentrada, ou música e concentração. Marisa, eu quero te dar as boas-vindas ao programa Pesquisar. É um prazer te receber aqui e tenho certeza que o público vai gostar muito da sua pesquisa. Bom, Marisa, eu quero agradecer o convite, obrigada por dar essa oportunidade e espero que realmente a minha pesquisa possa contribuir com o público. Eu gostaria que você explicasse aqui para o público do que se trata a sua pesquisa, assim, em linhas gerais, e falasse quais foram os objetivos dela. A minha pesquisa, como você já disse, trata de dois assuntos, música e atenção concentrada. Bom, música, eu acho que é do conhecimento de todos do que se trata,
E atenção concentrada, o que que é? É um termo usado que coloquialmente a gente diria o que seria concentração. Por quê? Porque vários autores denominam tipos de atenção, né? E a atenção concentrada seria aquilo que é mais parecido com o que a gente chama de concentração, ou seja, é você, dentro de uma atividade, você ter vários estímulos e conseguir focar em um deles e manter esse foco. Então, a minha pesquisa foi isso. Eu relacionei música com atenção concentrada. E de que forma? Eu procurei verificar o quanto a música podia influenciar no nível de atenção concentrada de uma pessoa. Ou seja, se ao ouvir música, essa atenção aumenta, ou se ela diminui, ou se ela continua igual. Basicamente foi isso que eu procurei verificar na minha pesquisa. E claro, observando estilos diferentes de música. Bom, diz aqui pra gente como que surgiu a ideia dessa pesquisa. Bom, a ideia da pesquisa, ela surgiu assim, eu acho que desde criança eu sempre gostei de estudar com música. Eu acho que muita gente gosta, né, de estudar com música. Muita gente fala que quando ouve música se concentra melhor. Outros falam que não, que se começar a estudar e ouvir música, aquilo confunde. Ou seja, eu sei que eu sempre ouvia esse tipo de coisas, mas no fundo eu nunca tinha visto se realmente existia alguma influência ou não. Eu ouvia, né, as pessoas falando numa conversa ou em outra. Então isso me estimulou um pouco a procurar. Como eu também já trabalhava com músicas auxiliando no ensino da matemática, digamos assim, isso já vinha um pouco da minha história de trabalho, né? Já é algo que eu vinha desenvolvendo de uma certa forma e aí, de repente, me veio isso mesmo. Por que não ver qual a influência que existe da música na atenção concentrada, já que muita gente se queixa, eu acho que não só crianças, adolescentes, adultos, existe uma queixa, né, da dificuldade em se concentrar, de manter a atenção. Então, eu queria ver como que isso... Nossa, eu também tinha isso quando eu era criança. Desde criança eu também gostava muito de ouvir música enquanto estudava. Era também uma prática minha. Mas qual é a contribuição que você acha que essa sua pesquisa daria à sociedade, às pessoas? E eu acho que a principal contribuição é realmente ajudar. Assim, especificamente alunos, né? Porque a ideia é ouvir música, ouvir um estilo de música, para que quando o aluno for estudar, ele tenha mais atenção, mais concentração e, de fato, ele aprenda melhor. A ideia é essa. Então, eu entendo que isso é uma contribuição bem importante, porque independe... Assim, na verdade, eu fiz com o meu público... Era adolescente, né, como eu falei, do ensino técnico. Eu não fiz a pesquisa com pessoas mais velhas ou com crianças, que poderia, por exemplo, ser uma próxima etapa da pesquisa, né? Mas, pelo menos ali para o público adolescente, eu vi que é uma coisa que funciona muito bem. Bom, eu já estou aqui entrando, já falando dos resultados, né, da pesquisa, mas o que eu observo é isso, tipo, que realmente a contribuição está aí, na ajuda da concentração, para depois haver uma melhor aprendizagem. É claro que, paralelamente, qualquer pessoa que for ouvir música, ela, sabendo, né, com esses resultados da minha pesquisa, é possível a pessoa saber que depois qualquer atividade que ela for fazer, ela vai ter mais concentração, mais atenção. Então, eu acho que, assim, é uma contribuição não só no âmbito da educação, mas de uma maneira geral, assim, para as pessoas, todo mundo que quiser se sentir mais atento, mais concentrado, pode utilizar a música. Foi fácil realizar a pesquisa? Teve algum entrave, algum problema? Dificuldades? Não, acho que não. Dificuldades, eu acho que teve o trabalho que uma pesquisa realmente dá,
A pesquisa, por mais agradável que seja, por mais que a gente tenha interesse, ela sempre dá um trabalho. Então, ela exige uma dedicação e um tempo. Então, eu acho que não. Bom, eu também tive ajuda, porque, como eu falei, eu tive esse financiamento, e esse financiamento também ofertava bolsas para alunos no IFRJ, que é onde eu trabalho. Então, eu tive a contribuição, eu não sei dizer o nome dos 3 alunos que foram meus bolsistas, meus orientandos. Eu sei o primeiro nome, não vou lembrar agora o nome completo, mas que foi o Geraldo, a Ludmila e a Estela, que contribuíram muito. Porque assim, a pesquisa tratava-se, eu vou tentar mais ou menos explicar como é que foi a pesquisa. Eu peguei 3 grupos de estudantes lá do IFRJ, do ensino técnico, e assim, um grupo, eu aplicava um teste, esse teste avaliava o nível de atenção concentrada desse aluno, dessa pessoa. Então, teve um grupo que eu apliquei o teste somente. Aí teve um segundo grupo que eu apliquei o teste, mas antes de aplicar o teste, eu coloquei uma música New Age para que todos eles ouvissem. Ou seja, primeiro ouvia a música, depois fazia o teste. E depois teve um terceiro grupo que, antes de fazer o teste, eles ouviam uma música de sua preferência. E como é que isso funcionava? Antes de eu aplicar esses testes e de estar em contato com esse grupo, eu passei um questionário para esses sujeitos, né? E eles tinham que, entre outras perguntas, eles tinham que responder quais músicas, eles tinham que dar 3 opções de músicas que eles mais gostassem e falando com qual cantor e qual a versão que eles mais gostavam. Então, a pessoa chegava ali, ouvia a música e em seguida realizava o teste. O que acontecia? Então, eram esses 3 grupos, como eu falei. Então, um ouvia a música, ou melhor, um não ouvia a música, um ouvia a música New Age, e um terceiro grupo, cada um ouvia a música de sua preferência. E aí eu comparei os resultados para ver se dava alguma diferença ou não. E, enfim, estou falando demais. E quais são os resultados e as conclusões que você chegou depois, ao final da pesquisa? Eu achei muito interessantes os resultados e, assim, surpreendentes não, porque eu já imaginava assim, que a música teria alguma contribuição, né? Então, o que foi que eu tive como resultados? Primeiro, entre o grupo que não ouviu música e o grupo que ouviu música New Age. O que eu observei? Que o grupo que ouviu a música New Age realmente teve um aumento em todos os resultados, seja de atenção concentrada, de nível de estabilidade da tarefa e de erros. Bom, mas aí a minha surpresa foi quando eu peguei o grupo que ouvia as músicas que gostava. Aí sim, a diferença era absurda. Porque, como eu falei, no caso do New Age já havia um aumento de todas as avaliações que foram feitas. Mas quando foi o grupo que ouvia a música que gostava, nossa, aquilo disparou. Já começou assim, que o grupo como um todo não teve ninguém que fosse avaliado em menos de 50%. Ou seja, acima de 50%, que você já está com uma atenção razoável. Acima de 70%, melhor ainda. Acima de 80%, maravilha. E acima de 90%, estamos ali quase na perfeição, né? Então, quando eu analisei esse grupo que ouvia a música que gosta, não teve ninguém que teve um resultado abaixo de 50%. Isso foi realmente surpreendente e eu percebi como os resultados eram superiores ao grupo que não ouviu música ou ao grupo da música New Age. O que eu também observei, na estabilidade da tarefa, muito mais estáveis, também uma diferença absurda, o que mostra então que quando você ouve a música que você gosta, até em nível de estabilidade, aquela concentração você vai ter, não é inicialmente, mas você mantém aquilo. Então, a conclusão que eu cheguei foi que realmente, quando se ouve a música que gosta, antes de fazer a tarefa, de realizar a tarefa,
realmente temos um resultado superior, e muito superior. Concluindo que a música, quando a gente ouve a música que a gente gosta, sim, ela contribui e contribui muito para a atenção concentrada. Não só em termos de atenção concentrada, mas em termos de estabilidade da tarefa e de diminuição de erros, de você cometer um erro. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar, que eu não falei no início, é que o referencial teórico que eu utilizei para a minha pesquisa foi o referencial do autor chamado Jung, né, a psicologia analítica do Jung. E por quê? Porque ele tem uma parte específica dessa teoria que fala sobre os tipos psicológicos e ele avalia algumas atividades como tipos. Eu agora aqui não vou entrar na teoria, não vou me aprofundar, né? Mas ele diz, por exemplo, que a escola desenvolve muito a função pensamento, o tipo pensamento, pelo próprio tipo de atividade que a escola oferece. E a música é uma atividade da função sentimento, que é a função oposta ao pensamento. E segundo a teoria do Jung, ele fala da importância de você estar sempre em equilíbrio, você usar as duas funções, às vezes opostas, mas no caso complementares, porque uma ajuda na outra. Então eu também tive essa... eu consegui perceber que isso que ele fala na teoria dele, realmente também na prática a gente constata mesmo, porque a partir do momento que você põe a música, que é algo da função sentimento, automaticamente a função pensamento também se eleva. Aí no caso da atenção, da atividade que a pessoa precisa fazer. Bom, é isso, mas o que eu concluí é que a música sim, no caso a música que a gente gosta, ela contribui e contribui muito para o aumento da atenção concentrada. Estamos de volta agora com o bloco Dica Pesquisar. E eu vou perguntar para você, Marisa, que dica que você daria para alguém que gostaria de ser um pesquisador? Em primeiro lugar, né, eu acho que a gente não deve fazer nada sem um conhecimento prévio. Então, se você tem vontade de pesquisar, primeiro, ou vai fazer um curso, ou compre um livro, vai ler, vai se informar a respeito de como se pesquisa. Um livro de metodologia de pesquisa é algo que é algo que ajuda. Ou, além disso, leia pesquisas que já existem, porque seriam, digamos assim, o livro seria a parte teórica e a pesquisa que você vai ler seria um exemplo prático de como que se faz uma pesquisa. Então, eu acho que essa é uma dica que talvez seja óbvia, mas eu acho que é por aí que começamos. Não podemos fazer nada assim da nossa cabeça, né? É tentativa e erro. Eu acho que existem muitos materiais que explicam como se faz uma pesquisa. Então, eu acho que essas seriam as minhas dicas mais gerais, né? Claro, além disso, você pode procurar alguém que já fez pesquisa. Não precisa necessariamente ser, eu não estou falando na área só acadêmica, então que você precisa buscar um orientador, um professor. Não, você pode conversar com alguém que realiza pesquisa ou que já realizou. E essa pessoa pode te informar, pode te dar algumas dicas, né, de como que você deve caminhar nisso. Agora, especificamente na área da educação ou da psicologia, eu acho assim, tanto uma área como a outra são áreas amplas e que existem muitos tipos, muitos estilos de pesquisa. Então, eu acho que assim, a pessoa precisa conhecer. De novo, mesmo na minha área específica, eu acho que a pessoa precisa conhecer, que seja. Então, vai ler pesquisas específicas na área da educação, da psicologia. Eu acho importante também inovar. Mas, para inovar, eu acho que você precisa primeiro conhecer o que já existe. E aí sim você vai poder inventar, ver que aquilo é insuficiente, então que podemos fazer de outra forma. Mas primeiro com os pés no chão. Primeiro olhando para aquilo que já existe. Você poderia dar um contato seu para caso alguém, o público que tem interesse em saber mais a respeito? O meu contato, eu posso aqui dar o meu e-mail, que é Marisa Fontes, tudo junto, Marisa com S, @gmail.com. Eu tenho outras formas de contato, eu tenho Facebook, eu tenho meu site, mas assim, pelo meu e-mail, quem se interessar, me escreve, que aí eu dou as informações que tiver. Ótimo, com certeza, quero que apareça mais vezes e
para apresentar a pesquisa do doutorado. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu, fico feliz de poder apresentar essa pesquisa.